Então agora vamos aprender a fazer árvore. Sobre as formas básicas que eu falei para vocês já no exercício anterior, a gente começa com uma esfera aqui, desce um cilindro, e para a raiz, que embora em muitos casos elas não ficam visíveis, eu vou ensinar com a raiz, porque faz parte da árvore. E a gente vem com uma pirâmide aqui, ó. Ó, ela aqui é tridimensional já, e é muito importante se lembrar disso na hora de fazer, que eu já vou explicar o porquê. Bom, eu vou encaixar minha árvore aqui primeiramente para a gente utilizar ela como exemplo. Ó, puxa as raízes aqui nas limitações da minha pirâmide. Já puxo umas raizinhas secundárias. Sobre o que eu falei da tridimensionalidade da esfera aqui, ó, porque ela é tão importante. Ó, porque assim, lembra que eu falei que existem várias esferazinhas? É porque basicamente a estrutura das folhas, elas são agrupadas de acordo com os galhos que elas nascem. E isso é muito importante, por quê? Porque ó, aqui nos galhos que estão na frente, esses agrupamentos são maiores, não por terem mais folha, mas por uma questão de perspectiva. E os de trás, consequentemente, são menores, por estarem mais longe. E embora aqui, na hora que a gente for fazer a estrutura da copa, tudo isso vai se fundir, é muito importante por dois fatores. Um dos fatores é a luz e sombra, que a gente vai estudar depois. E o outro fator eu vou explicar agora para vocês. Deixa eu colocar um portal aqui, teleportar a copa da árvore aqui. Ó, agora eu vou subir aqui, ó, com o tronco da minha árvore. E ó, o porquê que é tão importante. Ó, aqui eu subo com galho. E essa parte de cima aqui, ó, digamos que eu tenha um agrupamento de folhas que estão na frente. E aqui eu tenho um agrupamento menor que está na parte de trás. E aqui eu venho com outro agrupamento da frente. O que que acontece? Ó, perceba que esse galho aqui, ó, maior, ele está atrás desse agrupamento de folhas e desse agrupamento de cima. Esse agrupamento que está atrás da árvore, o tronco fica na frente. Isso é muito importante ser representado para dar essa noção de tridimensionalidade. Então essa parte vai ficar para trás, essa parte das folhas não vai passar na frente do galho. E eu vou aproveitar que eu estou falando do galho, eu vou explicar aqui a estrutura dos galhos. E a primeira coisa que eu tenho que definir é a parte mais grossa do caule, que vai ser a base para todas as outras medidas. E é o seguinte, as árvores têm uma maneira correta de crescer. Elas não crescem de qualquer jeito para qualquer lado. Embora a gente olhe e veja galhos para todos os lados, elas têm uma estrutura extremamente organizada. Existe uma proporção que se chama proporção áurea, também conhecido como sequência de Fibonacci. Só que é um sisteminha um pouquinho complexo para quem está iniciando. Mas ó, eu desenvolvi uma métrica que funciona legal. Ela tem princípios da sequência de Fibonacci, mas está mais simplificado. Eu pego essa primeira medida e divido ela por 2. E a partir dessa medida, eu começo a construir o meu galho. E na hora da construção do galho, a maioria das pessoas fazem o seguinte: sobe a copa e distribui todos os galhos de uma forma uniformemente, e não é assim que funciona. Por quê? Porque assim, por mais que ela tenha uma uniformidade na hora de crescer os galhos e uma distribuição correta, a gente está enxergando ela de um ângulo específico. Então o que acontece? Na hora que a gente está representando, a gente está retratando a parte da frente, eu vejo, por exemplo, 2 galhos aqui dessa árvore. Por quê? Quer dizer que ela tenha só 2 galhos subindo? Não, mas quer dizer que outros galhos estão na parte de trás. Eu não represento todos aqui na frente. E aqui eu já posso começar a subir com um que está um pouco mais na parte de trás, ou de repente ele pode estar até na lateral, ó. Posso descer um outro galho aqui, ó. Eu posso assim descer o galho em vez de fazer todos eles voltados para cima. Assim, uma coisa muito importante na hora de construir árvore é a observação. A gente pega metade dessa medida e os primeiros galhos que saem da parte central do tronco, ele tem metade da medida inicial. E aí o galho que sai desse galho secundário que tinha metade do inicial, ele tem metade do seu anterior. E assim por diante. Então basicamente os galhos sempre tendem a afinar. Algumas pessoas reproduzem e não é correto isso daqui, ó. O tronco ele engrossa, afina e engrossa de novo. Isso não acontece no crescimento de uma árvore. Ele sempre tende de ser o mais grosso para o mais fino. É uma estrutura inteligente, a árvore sabe disso. Se ela tivesse uma estrutura mais grossa no final de um galho que estava fino, o galho vai facilmente quebrar ou envergar de uma forma não propícia, então não faz sentido.
E aí um outro erro bastante comum, inclusive foi um erro que eu cometi em boa parte da minha vida, que é o seguinte: eu já sei a estrutura, sei dividir certinho, ó, pego a medida aqui, ó, meus 2 galhos saem com metade da medida da base desse galho, porém olha a forma que eu estou representando. Eu estou representando o galho de cima e o galho de baixo como se fosse praticamente o mesmo galho. E não é assim que funciona. Esse galho está representando esse daqui. E o que acontece? Ó, esse galho é como se eu estivesse vendo isso aqui, ó, a minha árvore vista de um ângulo de cima. Onde eu estou vendo o tronco ali, que é esse círculozinho, e todos esses galhos saindo assim, ó. E esse galho seria esse galho aqui, ó, visto de um ângulo de cima. E esse galho ele está sendo visto de lado e de frente. Ou seja, o que acontece? Como que eu vou reproduzir esse galho? E eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Esse é meu galho principal. O galho que seria de baixo, ele não sai literalmente de baixo, mas ele sai daqui, ó, dessa parte. Por quê? Porque eu estou enxergando meu galho de lado. Então a estrutura sai daqui. E embora que eu expliquei que ele tem metade da medida da base do galho anterior, aqui ele pode ter quase a mesma medida. Por quê? Porque ele está mais para frente. Analisando a perspectiva, se ele está mais para frente, mesmo que ele tenha metade da medida, por ele estar mais perto, ele acaba sendo maior. Mas assim, tome cuidado com isso, que depende muito da distância do galho. Aqui é um caso específico onde eu estou lidando com um galho grande e bastante próximo, então essas coisas são bastante relevantes. E aí o galho de trás, ele tende a ser mais achatado. Você viu que o primeiro que eu fiz, ele vem vindo para frente. E esse de trás, ele está seguindo quase que a mesma direção do tronco da base. Ele tende a ser mais fino, mais horizontal, e aqui eu posso representar ele mais escuro, porque está mais longe. E geralmente, se é uma árvore que tem uma copa, a parte central ela tende a ser mais escura. Então sempre tende, porque nunca é regra. Na natureza não existe regra para desenhar. E você vai ouvir eu falar isso várias vezes. Ó, em relação à perspectiva que eu falei, ó, esse daqui é a base do meu tronco. E olha como essa parte de baixo, ela vem muito mais para frente, e a parte de trás ela é muito mais estreito. E é por isso, mais uma vez, que eu falo, analise a árvore que você quer fazer. A observação é a base de um bom desenho. Se você tem uma fotografia, ou então você quer fazer um desenho de observação, leva uma pranchetinha, vai lá, escolhe uma árvore, vai lá, senta, desenha. Bora praticar.